Eu sou a professora Liliane, faço parte do Núcleo Regional de Educação aqui de Pitanga e do componente curricular Arte. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo do 6º ano, os elementos das artes visuais. Podemos contemplar nesses elementos o ponto, a linha, a cor e a textura. Partindo desse conceito, eu quero saber de vocês o que é um elemento visual, o que são as artes visuais. Baseado no conhecimento que vocês possuem, nós podemos compreender que o conjunto de manifestações artísticas de diversas maneiras, seja pintura, escultura, desenho, fotografia, os murais onde contém arte urbana, designer, cinema, tudo isso compõe as artes visuais, que são formadas por tudo aquilo que nós podemos ver, apreciar, tudo que é agradável aos nossos olhos, tudo que é visual. Esses elementos das artes visuais, eles são o ponto, os básicos, né? O ponto, a linha, a cor e a textura. Quando nós falamos em artes visuais, a composição dessas artes ela é formada pelo conjunto de todos esses elementos visuais. Temos mais alguns elementos, porém nessa aula vamos contemplar esses 4. A combinação desses elementos vai possibilitar que nós possamos criar uma arte visual. O ponto é o elemento mais básico das artes visuais, ele é o mais simples. Olhando ele isoladamente, nós não temos muito significado, porém, quando nós o agrupamos de forma específica, nós podemos ver que eles podem formar lindas imagens, lindas composições, produzindo ideias de sombra, né? De sombra, de tonalidades diferentes e de luz. Um dos movimentos artísticos que mais valorizou a questão do ponto é o pontilhismo, que é um movimento que se utiliza desse elemento visual para compor as suas obras. E são junções de vários pontos formando um desenho, uma imagem visual. O segundo elemento visual é a linha. Aqui nós podemos ver as linhas curvas, mas há diversos tipos de linha. Cada tipo sugere uma sensação diferente, elas nos transmitem algo a partir do movimento dessas linhas. A linha reta, traçada de maneira firme e contínua, pode dar uma impressão de rigidez e dureza. A linha curva, traçada dessa mesma maneira, pode sugerir a suavidade e a sinuosidade. A vertical indica equilíbrio. Aparece em muitas obras de arte como expressão de espiritualidade e de elevação. E a linha horizontal, que indica repouso e também pode expressar a quietude. A linha inclinada faz parecer que algo está prestes a se movimentar, sugere instabilidade de movimento. A quebrada indica movimento forma-se combinando-se linhas retas. A ondulada é um tipo de linha curva que sugere movimento suave e rítmico. E a espiral indica um movimento envolvente que vai do centro para fora ou de fora para o centro, né? Ao contrário. Também é um tipo de linha curva, mas desenhada de forma diferente. A textura é outro elemento da linguagem visual, onde vocês podem apreciar que nós temos, ao olhar, uma aparência
de que é áspero ou de que tem algumas rugas. Então a textura é aquela aparência que nós podemos sentir ao tato ou que nós podemos visualizar, né, no caso das imagens. As superfícies dos objetos são diferentes e podemos notar isso ao tocá-las. Uma rocha é áspera. O tronco de uma árvore é rugoso. O algodão é suave. Para saber se um tecido, por exemplo, é liso ou áspero, não precisamos tocá-lo, basta olhar para ele. Pelo olhar eu consigo identificar a trama daquele tecido e eu vou ter ideia se ele é mais áspero, se ele é mais macio. Esse aspecto da superfície dos objetos se chama textura. A textura é explorada na arte de muitas maneiras. Na escultura, por exemplo, a textura pode ser sentida pelo tato. O escultor ele pode fazer essa escultura numa pedra, por exemplo, e deixar áreas lisas, áreas ásperas. Ele pode criar diferentes texturas numa mesma obra de arte, dando a impressão de um tecido, dando a impressão de um relevo, de um objeto. O pintor, né, na pintura, também pode utilizar-se da textura fazendo várias camadas de tinta, né, que muitos chamam de pintura espatulada, né, ou as pinturas em que são aplicadas várias camadas de tinta, dando a ideia ali de uma composição e criando uma textura com a tinta. Aqui nós temos alguns exemplos, né, a pedra é uma textura áspera. Ao você olhar a foto de uma pedra, você já imagina, né, aqui qual que é a textura dela, que ela apresenta umas rachaduras, onde bate a água ali, vai ter, né, uma corrosão nessa pedra, então nós conseguimos identificar essa textura. O algodão tem uma textura macia, você olha para ele, você vê que ele é mais fofinho, né? E aqui a textura que é visual, num desenho, né, que é composta por linhas que criam essa sensação de altos, baixos e relevos. Outro elemento importante é a cor. A cor, elas podem ser primárias quando elas formam. Elas podem ser primárias quando elas são as cores puras, né? Amarelo, vermelho, azul, são cores que não foram criadas a partir de outras cores, né? São cores primárias. E nós temos essas três cores, vermelho, amarelo e azul. Elas não têm mistura de outras cores. As cores secundárias. As cores secundárias vão juntar duas cores primárias. Amarelo com azul vai dar verde. Se eu misturar amarelo com vermelho, eu tenho o laranja. Misturando o azul e o vermelho, eu tenho o roxo. A partir das cores primárias e secundárias, é possível desenvolver outras cores chamadas de terciárias, que são a combinação entre as cores primárias e secundárias. E a partir daí, há uma infinidade de cores que nós podemos criar a partir dessas misturas. A combinação entre as cores forma uma harmonia de cores. Podemos ver aqui que temos vários tons de azul, a combinação do azul com o amarelo, com as linhas. Aqui também o colorido, né? Uma cor contrastando com a outra. Aqui o colorido dessa paisagem, né? Que nos dá a ideia ali de algo bem alegre, bem colorido, de luzes, de sombra. E aqui nós temos um desafio agora para você que estudou aqui comigo
esses elementos da linguagem visual, baseado nos seus conhecimentos do cotidiano, onde você pode apreciar essas linguagens. Nós vamos criar uma composição artística utilizando um ou mais elementos visuais. Essa composição, depois, nós estaremos elaborando um projeto em que será exposto